Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Paris. E seu símbolo, a Torre Eiffel. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Ela encanta as pessoas pela sua natureza e também é um verdadeiro milagre da engenharia. La java fait la malle, ses petites fesses en bataille sous sa jupe fondue. O mesmo se aplica à sua estrutura. Et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là. A torre é capaz de se manter em pé contra as forças dos ventos mais fortes. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béat, A fonte de inspiração por trás da Torre Eiffel é muito interessante. au nom de la patrie, A torre foi inspirada no desenho de um osso do corpo humano. Esse é o poderoso osso da coxa que suporta grande parte do peso do corpo. O anatomista Hermann von Meyer, estudando o esqueleto humano no início de 1815, percebeu algo bem interessante. Na posição vertical, o osso da coxa podia suportar 1 tonelada de peso. E que o osso era formado por minúsculas estruturas interconectadas, como se fosse uma gaiola. Em 1866, o engenheiro suíço Carl Kollmann descobriu que a estrutura do osso tinha seu suporte em uma camada muito fina. Essas estruturas, em formato de gaiola, reduziam o efeito de qualquer pressão ou peso sobre o osso. Isso acontece porque elas são organizadas ao longo de linhas airadas. Kollmann pensou que esse milagre da criação também poderia ser usado na arquitetura moderna. Então, a Torre Eiffel foi construída com estruturas em forma de gaiolas, assim como o osso da coxa. Um milagre de Deus no corpo humano havia sido a fonte de inspiração para a tecnologia. Biomimética. A tecnologia imita a natureza. As informações da natureza têm ajudado em muitos campos, desde a construção até o setor de saúde. E essas novas informações resultaram no surgimento de um novo campo da ciência, a biomimética. A ciência da biomimética estuda as criações da natureza e gera soluções baseadas nessas criações. Os motivos pelas criações da natureza serem tão perfeitas a ponto de inspirarem a tecnologia é que são todas trabalhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso revela exemplos de sua sabedoria infinita nas criaturas que ele criou. Neste filme,
veremos exemplos da ciência da biomimética e examinaremos a grande prova da criação que a natureza representa. Materiais inteligentes. Uma grande quantidade de materiais diferentes é empregada na natureza. Esses materiais possuem qualidades muito especiais. Eles trabalham em silêncio. Possuem aparências atraentes e estruturas fortes. E também podem ser restaurados ao seu estado original. Cada um desses materiais possui propriedades que podem ser usadas em estudos tecnológicos. A porcelana é um material muito usado na vida cotidiana. Ela é encontrada em várias áreas, desde a construção até no setor de eletricidade. Sua produção exige temperaturas entre 1000 e 1500 graus centígrados. A porcelana natural também é encontrada em seres vivos. Um dos exemplos são as conchas de criaturas marinhas. Porém, a formação dessas conchas exige uma temperatura de apenas 4 graus centígrados. Essa criação incrível atraiu a atenção de um cientista turco, İlhan Aksad. Durante sua pesquisa sobre conchas de criaturas marinhas, Aksad descobriu a maravilhosa estrutura do abalone. Essa criatura tem uma concha muito resistente. É tão resistente que é 2 vezes mais dura que a cerâmica produzida pela tecnologia avançada. Billy Goodman, um cientista americano e escritor, fez os seguintes comentários sobre esse material. Ampliada em 300.000 vezes por um microscópio eletrônico, a concha parece uma parede de tijolos feitos de carbonato de cálcio que, alternado com uma proteína, forma uma argamassa. Apesar da natureza essencialmente frágil do carbonato de cálcio, a concha é extremamente forte e menos frágil que uma cerâmica feita pelo homem. Tudo isso devido à sua estrutura laminada. Inspirado por esses modelos, Aksad desenvolveu um material muito resistente. Uma versão laminada do carboneto de boro, o alumínio. Ele é usado como armadura nos veículos do exército americano. Materiais feitos pelo homem acabam rachando e quebrando. É impossível restaurar um material quebrado para que ele volte ao seu estado original. Ele pode apenas ser parcialmente reparado. Enquanto alguns materiais da natureza possuem um mecanismo extraordinário, podem se renovar. Cientistas estudando essa propriedade criaram materiais tais como os polímeros e os policarbonatos. A maioria dos materiais da natureza é feita de compostos diferentes. Eles são conhecidos como compostos. Hoje em dia, a fibra de vidro é usada em grandes áreas e é um composto artificial. Esse material é leve, forte e flexível. A fibra de vidro é usada na produção de equipamentos esportivos, carros de Fórmula 1, iates,
e até em aeronaves e naves espaciais. Ainda assim, alguns materiais também foram encontrados em seres vivos desde o dia de sua existência. Um deles é o crocodilo. O material especial na pele grossa do crocodilo tem a mesma estrutura que a fibra de vidro. Esse material é muito forte devido às fibras que contém. Agregadas à pele, essas fibras a tornam extremamente dura. Compostos artificiais são muito mais fracos e mais primitivos do que elas. Compostos naturais, assim como todos os materiais da natureza, são um exemplo da maestria da criação de Deus. E Deus indica no Alcorão que há exemplos nas criaturas que Ele criou. E em vossa criação, e de tudo quanto disseminou, de animais, há sinais para os persuadidos. Outro exemplo de um composto natural são os tecidos que unem ossos e músculos, os tendões. Graças às fibras que os constituem, os tendões são extremamente fortes e resistentes. Isso explica por que o design dos tendões é uma fonte de inspiração na indústria de construções. A tecnologia de aço usada em pontes suspensas foi desenvolvida com a mesma estrutura dos tendões. Janine M. Benius, da Universidade Rutgers, escreve no seu livro sobre biomimética. O tendão no seu antebraço é uma torção de cabos, como os cabos usados em uma ponte suspensa. Cada cabo individual, por sua vez, é um agrupamento torcido de cabos mais finos. Cada um desses cabos mais finos é, por sua vez, um feixe de moléculas torcido, formado por feixes de átomos torcidos. Esse design incomparável do tendão é uma das provas da criação de Deus. Em um verso do Alcorão, Deus revela: nós os criamos e fortalecemos as suas estruturas, porém, se quiséssemos, suplantá-los-íamos inteiramente por outros semelhantes a eles. Na natureza, uma grande gama de espécies diferentes produzem seda. Ainda assim, a seda de uma delas é muito especial. A seda das aranhas. A teia da aranha é um dos materiais mais fortes do mundo. O fio sedoso da aranha, com menos de 1 milímetro de espessura, é 5 vezes mais resistente do que o aço da mesma dimensão. Esse fio pode esticar até 4 vezes o seu comprimento. É tão leve que um fio esticado 3 vezes ao redor da Terra não pesaria mais do que 1 quilo. Todas as aranhas produzem fios com propriedades diferentes. E esses fios podem ser restaurados aos seus estados originais. Uma aranha pode facilmente transformar uma teia danificada em seda novamente. Por exemplo, a aranha Diadematus usa as glândulas de secreção em seu abdômen para produzir 7 tipos diferentes de fio. A empresa DuPont, a maior fabricante de substâncias químicas, iniciou um enorme estudo para examinar os fios das aranhas.
No final dessa longa pesquisa, que custou dezenas de milhares de dólares, a estrutura molecular do fio da aranha finalmente foi revelada nos laboratórios da DuPont. A partir disso, essa estrutura molecular foi imitada para produzir o material mais resistente conhecido no mundo, o Kevlar. Embora não seja tão resistente e forte quanto o fio da aranha, o Kevlar ainda é o material mais forte que o homem é capaz de produzir. Viajando a 150 metros por segundo, uma bala fura o que quer que acerte. Porém, não pode penetrar o Kevlar. O Kevlar é usado na produção de coletes à prova de bala. Em porta-aviões, ele ajuda a lançar os aviões ao ar. Em sapatos de mineração. E na indústria espacial e em qualquer lugar onde resistência é essencial. Mesmo assim, o fio da aranha que o homem imitou para produzir o Kevlar é bem mais forte que o próprio Kevlar. Em outras palavras, usando as técnicas mais modernas nos laboratórios mais modernos, os melhores cientistas do mundo estudaram um fio produzido por um inseto minúsculo para imitá-lo. E mesmo assim, eles fracassaram em alcançar a habilidade dessa pequena criatura. Isso é porque foi Deus quem criou a aranha. Deus deu a essa pequena criatura a magnífica habilidade que ela tem. A biomimética e o desenho das plantas. Arranha-céus. O orgulho do século XXI. Agora, essas estruturas imponentes deram origem ao novo problema que exercita a mente dos arquitetos e engenheiros. Manter a parte externa dos prédios mais altos limpa. Muitas empresas no mundo todo fazem pesquisas para tentar encontrar a solução para esse problema. Porém, a resposta não veio de laboratórios de tecnologia, mas sim de um lugar muito familiar, a natureza. Essa é uma flor de lótus, conhecida como lírio branco. Ela cresce em ambientes sujos e lamacentos, mas mesmo assim suas folhas estão sempre limpas. Há partículas de poeira na superfície da lótus. E a flor se livra dela de uma forma muito interessante. A flor de lótus direciona as gotas de chuva em suas folhas até as partículas de poeira. As gotas de chuva reúnem toda a sujeira. E as folhas ficam novamente impecáveis. Assim, a flor de lótus permanece sempre limpa. Essa característica da flor de lótus é atualmente usada na criação dos exteriores dos edifícios. Uma empresa, a ISPO, produz um material impermeabilizante conhecido como Lotusan. A diferença entre as duas superfícies pode ser vista claramente. O da direita se autolimpa exatamente como a flor de lótus e as gotas de chuva.
Uma planta oferece a solução para um problema que os mais refinados arquitetos, engenheiros e empresas fabricantes de materiais não puderam resolver. Para resolver o problema, a planta precisa de física, química, biologia molecular e desenho industrial. Ela não possui olhos, ouvidos, nem cérebro. O fato da flor de lótus ser dona de tal sistema, ou ser capaz de limpar a si mesma dessa forma, é a prova de que Deus a criou. É dessa forma que Deus revela que há provas nas plantas e na natureza para as pessoas entenderem. É Ele quem envia a água do céu. Com ela, fazemos germinar todas as classes de plantas, das quais produzimos verdes caules, e destes, grãos espigados, bem como as tamareiras, de cujos talos pendem cachos ao alcance da mão, as videiras, as oliveiras e as romãzeiras, semelhantes em espécie e diferentes em variedade. Reparai em seu fruto, quando frutificam, e em sua madureza. Nisto há sinais para os fiéis. O que aprendemos com os animais? Os acidentes desses testes de direção acontecem centenas de vezes por dia pelo mundo todo. Ainda assim, em um futuro próximo podemos não ver mais esses acidentes horríveis. Os cientistas estão estudando como acabar com esse problema para sempre. E eles são inspirados por seres vivos na natureza. Gafanhotos. Os gafanhotos resolvem seus próprios problemas de tráfego, que são piores do que o homem enfrenta. Esses insetos viajam em bandos de muitos milhões e, mesmo assim, não atrapalham um ao outro. O segredo por trás disso é uma percepção elétrica que Deus deu a eles. Um órgão na frente do gafanhoto emite um sinal elétrico que os permite identificar a localização de outros gafanhotos e mudar de direção. Os cientistas modernos estão pensando em usar esse método usado pelos gafanhotos para resolver o problema de acidentes de trânsito e estão planejando veículos que detectam a presença dos outros. Aviões. Um dos benefícios de desenvolver tecnologia para transporte. Agora, é fácil viajar em alta velocidade com a tecnologia moderna. O difícil é ser rápido, mas também silencioso. Cada extremidade da asa cria turbulência durante o voo. Muitos moinhos de vento por trás das asas fazem com que a turbulência gere barulho. Esse barulho aumenta conforme os moinhos se juntam. Buscando eliminar esse barulho, os engenheiros recorreram à natureza e descobriram que a solução já estava lá. O animal que teve sucesso ao fazer isso é a coruja, o animal de voo mais silencioso da natureza.
Um dos motivos pelas corujas terem voos tão silenciosos é a ondulação em suas asas. As asas da coruja têm penas duras que outros pássaros não têm. Elas podem ser vistas a olho nu. Elas abafam o barulho causado pela turbulência. As corujas também têm penas finas que deixam suas asas macias. Durante o voo, elas eliminam o barulho do atrito entre as penas. Designers modernos tiraram vantagem dessa propriedade das asas das corujas e estão planejando modificações para as asas dos aviões. Eles acreditam que isso irá reduzir o barulho deles. Borboletas. Cada uma delas é uma obra de arte com suas asas coloridas. O surpreendente aqui é que não existe pigmento. Em outras palavras, uma substância que produza cor nelas. Esse azul vívido, por exemplo, é uma das cores mais vivas no reino animal. Porém, não existe pigmento azul nas asas das borboletas. O segredo está no reflexo da luz. As asas das borboletas são cobertas por escamas transparentes que enganam nossos olhos. Cientistas miram um laser em uma única escama da borboleta. E veja o que acontece. O resultado é surpreendente. O azul é originado do reflexo da luz feito por essas escamas transparentes. O efeito é o mesmo das cores que as bolhas de sabão apresentam. A bolha não tem pigmento. Porém, cores maravilhosas surgem quando a luz chega até ela. O motivo disso é a forma que a luz é refletida pela película fina da bolha. Raios de diferentes comprimentos e intensidades se misturam. Uns ficam mais fortes e outros desaparecem. O resultado de tudo isso é essa imagem maravilhosa. Cada uma das escamas das asas das borboletas contém camadas feitas de membranas finas. Essas camadas de escamas funcionam como a superfície da bolha de sabão. Devido à forma com que a luz atinge essas camadas, todos os tons, exceto o azul, são eliminados. Os designers da atualidade moderna estão usando essas características das borboletas. Este carro, por exemplo, está coberto por um material que controla o reflexo da luz. Isso significa que os pigmentos contidos nele não vão desaparecer com o tempo. Essas variações de luz na borboleta atraíram a atenção da Agência Britânica de Avaliação e Pesquisas, que acredita que essa estrutura da borboleta pode abrir uma nova era de camuflagem de veículos militares. Esses exemplos, mais uma vez, foram revelados através de seres vivos. As borboletas também foram criadas com a forma e as características necessárias para a sua sobrevivência. Isso prova que foi Deus quem as criou.
Deus revelou essa arte da criação em um verso do Alcorão. Ele é Deus, Criador, Onifeitor, Formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque é o poderoso, o prudentíssimo. Órgãos superiores à tecnologia. As pesquisas de órgãos artificiais ganharam progressos com as técnicas tecnológicas da atualidade. Uma delas é a do coração artificial. Assim como o coração verdadeiro, o artificial consiste em 2 ventrículos, que é o único ponto de semelhança entre os dois. Pesquisadores colocaram um motor entre os 2 ventrículos. Esse motor pressiona as paredes internas deles. E o coração contrai. Existe um receptáculo entre as bombas do coração artificial e outro sistema que bombeia o sangue para dentro dele. No coração verdadeiro, o próprio coração funciona como a bomba, o que é muito mais eficaz. O coração artificial funciona com uma bateria junto à barriga. Essa bateria precisa ser constantemente recarregada com ondas de rádio enviadas por uma bateria muito maior. O coração verdadeiro é alimentado e fortalecido pelo sangue que ele bombeia. Isso permite que ele funcione de 50 a 60 anos sem precisar de reparo algum. O coração verdadeiro é capaz de se renovar. É por isso que ele nunca perde a habilidade de continuar funcionando. E todas essas características o tornam único. Stephen Fogel, um bioengenheiro da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, declarou que o coração humano nunca poderá ser imitado. É que os motores que temos disponíveis, seja por sua força ou eficiência, funcionam tão diferente. O músculo do coração é um motor tão macio, úmido, contrátil, e isso é simplesmente incomparável a qualquer arsenal tecnológico. Portanto, é impossível imitar um coração. Resumindo, apesar de todas as tecnologias que o homem possui, ele jamais conseguirá replicar o coração. Sendo esse o caso, não é evidente que os donos de tais corações e os corpos que os abrigam não surjam por acaso? Em outras palavras, os darwinistas estão cometendo um grande erro. Deus nos ordenou seguir as provas da criação e agradecer a Ele. Ó humano, o que te fez negligente em relação ao teu Senhor? O Munificentíssimo, que te criou, te formou, te aperfeiçoou e te modelou na forma que lhe aprouve. Os vírus representam uma grave ameaça aos sistemas de computador. Primeiro, eles entram no sistema. Depois, se multiplicam através de reprodução. Causam danos gravíssimos em mensagens e dados no computador.
Porém, muitas empresas acreditam que é necessário desenvolver um sistema imunológico para a defesa contra esses vírus. Um dos estudos nesse campo está sendo feito no Laboratório de Isolamento de Vírus da IBM, Centro de Pesquisas Watson. A inspiração por trás disso é o sistema imunológico do corpo humano. Steve White, um dos executivos da empresa, declarou: "É somente a existência de um sistema imunológico que permite que a raça humana exista. E somente um sistema imunológico no ciberespaço pode permitir que isso exista." Os vírus de computador têm uma vida artificial. Assim como os vírus biológicos na natureza, eles usam o sistema onde se encontram para se reproduzir. Pesquisadores usaram esse ponto de partida para estudar como o sistema humano imunológico protege o corpo. Quando o corpo encontra um organismo estranho, ele automaticamente começa a criar um anticorpo para reconhecer e neutralizar o invasor. Dessa forma, o corpo sobrevive à primeira infecção. Para conseguir responder a condições semelhantes com mais rapidez no futuro, ele mantém alguns desses anticorpos em estado de espera. Os vírus de computador também dão sinais que permitem que seu programador os reconheça. O scanner antivírus em computadores manda um aviso que há um vírus no computador sempre que encontra e reconhece um. Em outras palavras, programas de antivírus contêm anticorpos que reconhecem a assinatura dos vírus, e até mesmo o próprio vírus. Novamente, esse exemplo mostra que as soluções para os problemas que as pessoas parecem não encontrar na área tecnológica podem ser encontradas na natureza, ou até mesmo em nossos próprios corpos. Isso acontece porque Deus, que criou o homem e toda a natureza, tem conhecimento e motivos infinitos. As câmeras são produzidas próximas às linhas do olho humano. Conforme a tecnologia avança e os segredos dos olhos são revelados, as características tecnológicas dessas máquinas se multiplicam. Apesar disso, o nível de tecnologia da câmera não pode ser comparado às perfeitas características do olho. O primeiro passo para tirar uma fotografia é acertar o foco. Isso é feito à mão em câmeras manuais ou automaticamente em câmeras mais sofisticadas. Mesmo assim, esse sistema automático é muito lento e nunca produz um foco perfeito. Por outro lado, o olho humano está constantemente ajustando o foco em um período de tempo bem curto. Basta apenas olhar para um objeto para vê-lo claramente.
Todo o resto é automaticamente resolvido pelos olhos e pelo cérebro num espaço de menos de 1/10 de segundo. Uma fotografia tirada por uma câmera em plena luz do dia é bastante clara. Porém, se você bater uma foto em algum lugar escuro sem um flash poderoso, vai acabar sem nenhuma imagem. Mesmo assim, você poderá enxergar perfeitamente e claramente em condições mais escuras. Nossos olhos se programam de acordo com diferentes condições de luz e intensidade. Os músculos ao redor da pupila são os responsáveis por isso. Esses músculos se abrem no escuro. A pupila expande e mais luz entra no olho. Por outro lado, durante a luz do dia, a pupila se contrai e a quantidade de luz que entra no olho diminui. Isso garante que a imagem seja sempre clara. Não há dúvida de que o olho, com um sistema tão sensível e sem falhas, é uma grande bênção que Deus, nosso Criador, nos deu. De fato, no Alcorão, Deus recomenda que reflitamos sobre essa verdade e que agradeçamos a Ele. Dize: foi Ele quem vos criou e vos dotou de ouvidos, de vistas e de faculdades. Quão pouco lhe agradeceis! Robôs que imitam seres vivos. Trabalhar nas profundezas do oceano ou na vastidão do espaço é um risco considerável para mergulhadores e astronautas, apesar de toda a tecnologia de ponta. Os cientistas começaram a produzir robôs para trabalhar nessas condições difíceis. A tecnologia robótica tem um novo conceito de funções na atualidade: robôs biomiméticos ou máquinas que imitam a natureza. Os cientistas acreditam que é bem melhor fazer robôs que imitam seres vivos. Por exemplo, robôs semelhantes a escorpiões são feitos para dar continuidade a explorações no deserto. Ou robôs parecendo peixes ou lagostas para pesquisas submarinas. Esses são robôs de sucesso maior quando comparado a outros. São os desenhos sem falhas dos corpos dos seres humanos na natureza que incentiva a ciência a imitá-los. Os artrópodes são os animais que se movimentam melhor no mundo. São rápidos. Assim, suas estruturas atraíram a atenção da ciência, e as pesquisas de robótica estão usando essas criaturas como modelos. Esse robô é chamado Ariel. O especialista em robôs é Ed Williams. Ariel representa o primeiro artrópode ou robô de várias pernas.
Foi desenhado com o caranguejo em mente. Espera-se que Ariel ajude os cientistas na exploração de regiões desconhecidas. Ainda assim, existe uma grande diferença entre Ariel e seres vivos. Não importa o tanto que Ariel seja semelhante a um caranguejo, ele ainda retira energia para movimentar suas pernas de um programa de computador. Seus movimentos são muito mais desajeitados do que os de um caranguejo. Até o melhor dos robôs não se compara ao verdadeiro artrópode. Esse exemplo mostra que enormes esforços precisam ser dedicados para imitar uma única característica de um ser vivo. Por outro lado, a teoria da evolução de Darwin alega que seres vivos surgem sem planejamento, essencialmente ao acaso. Quanto mais pessoas estudam os detalhes da natureza, mais provas novas da existência de Deus são encontradas. Neste filme, vimos como a natureza serve como fonte de inspiração para cientistas. As estruturas da natureza foram criadas com tanta perfeição que nem mesmo os maiores sucessos do homem sequer se aproximam de recriá-las. Isso demonstra o enorme conhecimento e poder que Deus possui, o Criador de toda a natureza. A enorme verdade que precisa ser entendida é que Deus criou tudo sem modelo algum. Esse é um dos nomes de Deus. O título, El-Badin, no Alcorão, significa Ele quem criou sem modelo algum. No Alcorão, Nosso Senhor diz: Originador dos céus e da terra, como poderia ter prole quando nunca teve esposa? E foi Ele que criou tudo o que existe, e é onisciente. Tal é Deus, vosso Senhor. Não há mais divindade além dele, Criador de tudo. Adorai-o, pois, porque é o guardião de todas as coisas.